E se os pontos pertencerem a uma reta que não é paralela a nenhum dos eixos, como é que a gente faz? Nós já vimos as distâncias, como medir as distâncias horizontais e distâncias verticais e horizontais. E se ela estiver inclinada, como é que eu meço essa distância? Vamos ver isso na página 508. Olha lá. Deu o sistema de eixos. Não se preocupe com isso aqui que está em vermelho, tá? Depois a gente vai usar. Faça de conta que não existe isso aqui ainda. Então, mas eu quero saber, ele traçou uma reta aqui qualquer. Ó. Tá. Qual é essa distância? Quanto tem daqui para cá? Primeira providência é saber quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B. E aí ele mostrou aqui quais são essas coordenadas. Olha lá. Do ponto A, x é 3, né? X é 3 e o y é 4. Então, 3, 4. Do ponto B, o x dele é menos 5 e o y dele é menos 2. Então, menos 5, menos 2. Pronto. Para poder descobrir qual é essa distância, eu vou usar o seguinte artifício. Eu vou prolongar essa reta pontilhada aqui, né? Passou pelo 3, prolonguei até aqui. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com a reta que passa pelo B. Vou prolongar paralela ao eixo X agora. Prolonguei. Pronto. Elas vão se cruzar num determinado ponto que ele chamou de ponto C. E elas se cruzaram fazendo 90 graus. Portanto, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse foi o objetivo, descobrir esse triângulo retângulo bem aqui. É possível identificar as coordenadas desse ponto C? Claro que é. Certamente que é possível. Olha lá. Como o ponto C está abaixo do ponto A, as abscissas deles são iguais. Todas passam pelo 3, está vendo? Então é 3 também. Como ele está na mesma linha horizontal que o ponto B, as ordenadas são iguais do ponto B, então menos 2. Logo, as coordenadas do ponto C são 3 e menos 2. Tá bom. Prontinho. Agora, se o triângulo ABC é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, lembrando, a hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo reto. É o maior lado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado é igual a essa distância ao quadrado. Bora escrever isso? Foi exatamente o que o autor fez. Escreveu esta relação, a relação de Pitágoras. Olha lá. Veja só. Quadrado de AB, olha lá a figurinha que está lá, ó. Quadrado disso aqui, dessa distância de A até B, distância de A até B ao quadrado, é igual distância de A até C ao quadrado, distância de A até C ao quadrado, mais a distância de B até C ao quadrado, tá certo? Esse triângulo é uma imitação, tudo bem, mal feita, mas é a imitação daquela figurinha ali de cima, tá? Pronto, é o teorema de Pitágoras. Gente, mas observe o seguinte, se isso aqui é um ângulo reto, essa distância AC é uma distância vertical, e eu já sei calcular a distância vertical. Basta subtrair as ordenadas. Essa distância BC é horizontal, e eu já sei calcular distâncias horizontais. Basta subtrair as abscissas, ou seja, para calcular a distância de A até C, eu subtraio os y. Para calcular a distância de B até C, eu subtraio os x. Vamos fazer isso? Aqui eu repeti as coordenadas, tá? Para a gente não esquecer. Vamos nós. Eu quero descobrir essa distância ao quadrado. É o módulo, né? Valor absoluto de quem? De AC ao quadrado. AC é uma distância vertical, portanto são os y. Vamos lá. 4 menos o menos 2. 4 menos o menos 2 ao quadrado. Prontinho. Por que ao quadrado? Porque a fórmula de Pitágoras exige que seja ao quadrado.
A distância de B a C é uma distância horizontal. A de B a C é uma distância horizontal. Portanto, eu vou subtrair os x's. Vamos lá, de B a C, subtraindo os x's. Menos 5, menos, porque é da fórmula, menos 5, menos o 3. Menos 5, menos 3. Ao quadrado, porque é da fórmula do Pitágoras. Agora fazer conta, gente. Né? Essa distância ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é menos, menos vira mais. 4 mais 2 dá 6. 6 ao quadrado. Menos 5 menos 3 dá menos 8. O valor absoluto de menos 8 é 8, né? É o número sem o sinal, é só 8. Então dá 8 ao quadrado. Prontinho. 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 dá 100. Então, na realidade, isso aqui é igual a 100. Né? Que é 36 mais 64. Logo, o quadrado da hipotenusa é 100. Quanto é só a hipotenusa? A operação inversa. Se aqui está elevado ao quadrado, para encontrar, é só extrair a raiz quadrada em ambos os termos, né? Quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. Né? Qual é o número que é elevado a 2? Dá 100, é o 10. Conclusão, a distância de A até B é 10. É assim que a gente calcula a distância que não seja vertical ou horizontal. Aqui foi um caso assim, bem específico. Aqui eu já posso apagar isso, né? Para não confundir mais a gente. Aqui já foi um caso específico. E se eu quiser generalizar isso, como é que eu faço? Tá aqui, moçada. Ó. Ainda tem esse senzinho aqui atrapalhando, né? Olha lá como é que eu faço. Compare esta fórmula com o que a gente fez aqui em cima. A distância entre dois pontos será sempre a raiz quadrada. Raiz quadrada. De quem? De uma soma, tá vendo? De uma soma. De uma soma. Vou somar quem? Uma distância horizontal ao quadrado e outra distância vertical ao quadrado. Portanto, x do ponto A menos o x do ponto B. E aqui o y do ponto A menos o y do ponto B. Isso ao quadrado. Você faz essa continha e encontra a distância entre dois pontos. E essa é a fórmula da distância entre dois pontos quaisquer. Detalhe, essa fórmula serve também para distâncias verticais ou horizontais. Tá certo? É para qualquer distância. Esteja a reta inclinada ou não. Tá bem. Isso. Então, esse vídeo mostra exatamente a fórmula geral para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Eu repito, essa distância pode ser vertical, horizontal, inclinada, não me interessa. Se eu aplicar aquela formulazinha, eu sempre vou encontrar a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano. Tá bom? No próximo vídeo a gente faz um exemplo numérico da aplicação dessa fórmula. Até lá!